Olá, de novo aqui na saleta de leitura e hoje com auxílio de anotações que eu fiz para não me perder naquilo que quero dizer. Na descrição do livro O Perigo de uma História Única, de Chimamanda Adichie, nós lemos que, abre aspas, nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre determinado assunto. Fecha aspas. Por isso, saudei com especial apreço o livro sobre o qual vou falar hoje, O que não te contaram sobre o movimento antirracista, da autoria das autoras negras Geisiane Freitas, que é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, pesquisadora das relações raciais brasileiras, e Patrícia Silva, pós-doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Diferenças, Desigualdades e Estratificação. Elas iniciam a apresentação dizendo que, há décadas, a pauta racial é uma propriedade da esquerda, de modo que se cristalizou a ideia de que só seria possível ser antirracista se for de esquerda. E concluem, quase no final da apresentação, dizendo que está na hora de o progressismo deixar de ocupar o lugar de porta-voz solitário da negritude, o que as levou então a escrever esse livro. O primeiro capítulo é intitulado Racismo Existe, tá ok, e apresenta a diferença entre racismo, preconceito racial e discriminação racial, já na página 15, e eu passo a ler o que está escrito ali. O racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a raça como fundamento de práticas que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Embora relacionado, o racismo difere do preconceito racial e da discriminação racial. O preconceito racial é o juízo acerca de determinado grupo racial baseado em estereótipos que pode ou não resultar em práticas discriminatórias nocivas. Nesse sentido, considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais naturalmente preparados para ciências exatas são sinônimos de preconceitos. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Essa explicação, como elas mesmas dizem, está na Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, no verbete racismo. Bem, dando continuidade, então, nós vamos para o segundo capítulo, que tem por título Cadê a estrutura do racismo estrutural? No qual elas criticam as terminologias desenvolvidas pelo ativismo antirracismo contemporâneo. Nos primeiros parágrafos, já lemos o seguinte: nos últimos 5 anos, o termo racismo estrutural ganhou um gigantesco espaço no cenário cultural brasileiro
E assim como lugar de fala e apropriação cultural tornou-se uma palavra-chave dentro de qualquer discussão mainstream sobre o racismo. Para tratar do complexo tema das relações raciais no Brasil, o debate público deixou de demandar lógica ou uma construção argumentativa razoável. Basta sinalizar que o problema é o racismo estrutural e, como num passe de mágica, tudo estará explicado. Contudo, ativistas e até mesmo alguns intelectuais deixaram de observar que o racismo estrutural é apenas mais uma teoria para interpretar a realidade. De acordo com o Oxford Languages, teoria é um conjunto de conhecimentos especulativos, metódicos e organizados, de caráter hipotético e sintético. Portanto, o racismo estrutural é apenas mais uma teoria produzida dentro das ciências sociais aplicadas, que pode ser submetida a discordâncias e concordâncias da comunidade acadêmica e dos participantes do debate público. O termo racismo estrutural se tornou tão cotidiano que por vezes parece ser algum produto da natureza. A maioria das pessoas tão imersas no discurso hegemônico difundido por intelectuais, mídia e ativistas não faz uma pergunta muito simples: existe racismo estrutural? Em 2022, nós decidimos estudar o termo racismo estrutural e divulgar em nossas redes sociais os nossos achados e impressões, porque algo nos incomodava. A rápida e sem resistência absorção/aceitação da teoria do racismo estrutural no meio acadêmico. O leitor deve perdoar o nosso ceticismo, mas estamos no ambiente acadêmico por toda a nossa vida adulta e ficamos desconfiadas quando vemos uma rápida aceitação pela inteligência nacional da ideia de que a sociedade brasileira inteira é estruturalmente racista. Já pensamos imediatamente: esse conceito está servindo a quem? Por que todo mundo está aparentemente tranquilo com o estabelecimento de que a estrutura da sociedade inteira é racista? Ninguém dentro da academia desenvolveu uma narrativa concorrente à teoria do racismo estrutural. Esse silêncio ensurdecedor nos incomoda. Lançado em 2018 pelo advogado, professor e atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, atual, nós devemos entender, o livro foi publicado em 2023. O livro Racismo Estrutural é fruto da tese de doutorado do autor, que foi realizada sob a orientação do professor Alisson Mascaro. O livro faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela professora Djamila Ribeiro, e tem como objetivo tornar acessível discussões acadêmicas sobre relações raciais e feminismo. O que ocorre, no entanto, pelo menos no livro Racismo Estrutural, é a apresentação de uma teoria imprecisa que requer uma prévia carga de leitura para o entendimento da obra. Silvio Almeida, apesar de não ter conceituado o termo racismo estrutural, partiu da premissa de que tudo que conhecemos enquanto sociedade é fruto de tal racismo estrutural, ou seja, para ele, nossa cultura, nosso sistema jurídico, nosso sistema educacional, nossa religião e todas as outras instituições do Ocidente são fruto daquilo que ele mesmo
não nos disse exatamente o que é. Na sequência, ela vai trazer, as autoras, a ideia de que Muniz Sodré, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou em 2023 o livro O Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo cultural, no qual livro ele apresenta a mesma visão que as autoras têm de que o racismo no Brasil não é estrutural. Neste livro publicado pelo professor, ele diz o seguinte: não há nenhuma estrutura que faz funcionar os mecanismos de discriminação. Sem dúvida alguma, essa palavra tem forte apelo político no ativismo afro, mas o estrutural não explica a complexidade do arraigado no sentimento racista. Ou seja, a teoria do racismo estrutural tem mais apelo retórico do que científico. E elas continuam escrevendo o seguinte: conhecendo obras prévias do autor, notamos presença marcante da ótica marxista no livro Racismo Estrutural, que tem como característica a filosofia baseada no antagonismo de classes. O autor, por sua vez, desloca esse antagonismo de classes para o antagonismo de raças. A perspectiva marxista ignora as diversas nuances do ser humano, quando aplicada à ciência econômica, demonstra todo o show de horrores e erros que tem em sua essência. Como é possível depreender, a teoria do racismo estrutural busca estabelecer a luta anticapitalista como rota imprescindível para a construção de uma sociedade antirracista. Aí elas trazem mais algumas informações e dizem assim: a teoria do racismo estrutural é essencialmente anticapitalista. O capitalismo passou a emergir ao lado do cristianismo, imperialismo e patriarcado na literatura acadêmica especializada em estudos sobre relações raciais, com um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Segundo essa perspectiva, o que há de pior na civilização ocidental é produto da ação desses 4 cavaleiros. Passou-se a sugerir, implícita ou explicitamente, que o antirracismo depende, ou melhor, é dependente ou consequente do movimento anticapitalista. Mas 2 perguntas podem ser feitas aqui. Qual é a origem desse pensamento? Isso é verdadeiro? A base filosófica que sustenta a premissa do anticapitalismo é o marxismo. E, de acordo com ela, a forma como produzimos economicamente está fundamentada na exploração de proletários por burgueses. Movimentos sociais identitários, influenciados por esse pensamento, compreendem que o proletariado ganha uma identidade que ultrapassa a sua classe. Agora, ele é o proletariado negro, ou o proletariado mulher, ou o proletariado mulher e negro, e assim por diante. Nisso, sustenta-se a ideia de que o sistema capitalista fomenta explorações de outras naturezas, tais como o racismo, o machismo e a homofobia. E aí ela então apresenta 2 conceitos primordiais que existem, que sustentam a falácia que há por trás desse argumento, e depois ela traz uma fala da feminista negra brasileira Lélia Gonzalez, dizendo que essa feminista
também compartilha algumas ideias aqui apresentadas. E, por exemplo, quando ela fala ali do que está por trás da falácia, da falácia do argumento do anticapitalismo ali, eles trazem uma ideia, um exemplo que diz assim: como conciliar teoricamente o projeto igualitário de Cuba com a política de afastamento sistemático de negros, hoje admitida até mesmo por dirigentes cubanos, das posições de poder? E aí, ela traz então uma fala dessa feminista negra brasileira Lélia Gonçalves, que ao ser perguntada sobre a esquerda brasileira, respondeu: bom, eu gostaria de colocar aqui que eu pertenço ao movimento negro unificado. Estamos aí numa batalha violenta no sentido de conquistar um espaço para o negro na realidade brasileira. E o que eu tenho percebido é uma tentativa por parte das esquerdas em geral de reduzir a questão do negro a uma questão meramente econômico-social. Na medida em que liquida o problema de classe, na medida em que entramos numa sociedade socialista, o problema da discriminação está resolvido. A meu ver, esse problema é muito mais antigo que o próprio sistema capitalista e está de tal modo entranhado na cuca das pessoas que não é uma mudança de um sistema para outro que vai determinar o desaparecimento da discriminação racial. As correntes progressistas, elas minimizam da forma mais incrível as nossas reivindicações. Dito isto, elas trazem o professor Gessé de Souza dizendo que ele entende que a explicação do racismo estrutural não passa, no entanto, de uma petição de princípio, ou seja, uma falácia lógica de raciocínio circular, onde a conclusão do argumento é pressuposta em sua premissa. Um exemplo: a Bíblia é verdadeira porque foi ditada por Deus, e eu sei que Deus existe porque a Bíblia diz isso. Então, isso é uma petição de princípio. Isso é um argumento circular e, portanto, isso é uma falácia. O que ele diz aqui? Que quando se explica o que é racismo estrutural, se diz o seguinte, ele diz assim: as autoras dizem assim: após ler os estudos e estudar os livros dos professores Silvia Almeida e Gessé Souza, ratificamos a impressão que tínhamos de que o adjetivo estrutural é comumente aplicado por indivíduos que, por motivos diversos, não se debruçam nos estudos de determinados assuntos, mas desejam fazer parecer que os compreendem. E diz então Gessé Souza: encontramos aqui a velha estratégia. Quando não sabemos muito bem sobre um assunto, mas queremos passar aos outros a impressão de que sabemos muito, basta usar o adjetivo estrutural. Na página 36, Samuel Vidal diz o seguinte, que esse termo acaba esvaziando o debate público, e ele diz assim: ao mesmo tempo, apresenta-se sempre como sendo uma espécie de fatalidade. Então as pessoas alegam: olha, isso é resultado do racismo estrutural, ponto. E não se discute, não se apresenta a lista dos responsáveis por isso. No encerramento desse capítulo, nós lemos então o seguinte: uma outra consequência da difusão do termo racismo estrutural na sociedade é a limitação de explicar as conjunturas do indivíduo negro apenas por meio de sua negritude.
O racismo que vemos na sociedade contemporânea brasileira tem como uma das forças motrizes a cultura da subalternação do sujeito negro, o que, por sua vez, tem raízes na eugenia social instaurada pós-golpe republicano. Uma das características desse racismo é aprisionar o sujeito negro em sua própria negritude, atribuindo a ela aspectos pejorativos e de inferiorização. O que alicerça tal lógica racista é o conceito de que o negro, acompanhado de toda sorte de circunstâncias sociais, é explicado única e exclusivamente por sua negritude. É a desumanização do indivíduo negro. Ao tratar todo e qualquer problema da população negra pela tese do racismo estrutural, o fenômeno se repete e, mais uma vez, a complexidade humana do sujeito negro é ignorada. O terceiro capítulo chama-se Lugar de Fala ou Terreno de Schrödinger, no qual elas desconstroem o conceito lugar de fala. Elas partem do livro O que é um lugar de fala, de Djamila Ribeiro, e dizem: para surpresa de muitos, o livro não apresenta uma definição do que é o tal lugar de fala. Para um termo reivindicar o patamar de conceito, é necessário construção e definição, com acompanhamento de fundamentação teórica. É assim que a produção acadêmica ocorre. Ou seja, é necessário provar o que você está falando. Em Deus nós acreditamos. Todos os outros precisam de provas. Depois ela ainda diz assim: todo conceito difundido no meio acadêmico possui tradução, pelo menos para a língua inglesa. A comunidade acadêmica é global e os pesquisadores precisam apresentar seus achados para os seus pares. Os achados, por sua vez, são validados pela comunidade. Se lugar de fala fosse um conceito verdadeiramente acadêmico, nós encontraríamos alguma tradução ou na língua inglesa ou na língua espanhola. Então, se o conceito não tem tradução e não é reivindicado pela autora como sua criação, não pode ser acadêmico. Mais adiante, ela diz assim: contudo, nós podemos te explicar como o lugar de fala funciona. É mais ou menos assim. Se você não for homem, branco, hétero e cis, pode reivindicar um lugar de fala que é determinado segundo as dimensões raça, gênero e sexualidade. Só que tem um problema. As dimensões raça, gênero e sexualidade não são aplicadas objetivamente para a definição do lugar de fala. É necessário, além de apresentar as dimensões acima, possuir o que se chama de consciência discursiva, ou seja, não é qualquer mulher que pode falar sobre mulher, ou qualquer negro que pode falar sobre negro. Quem avalia a sua posse de lugar de fala é a opinião pública, que é administrada pelo alto clero do identitarismo nacional. Uma vez que reunidas as dimensões e a consciência discursiva, você está autorizado a manifestar publicamente o que quiser. As autoras que assinam este livro são duas mulheres negras. Você, leitor, deve imaginar que nós temos lugar de fala garantido, mas nós não temos. Quer dizer, temos algumas vezes, outras vezes não. Depende do que falamos, mas também depende de quem nos escuta. Teria muito mais a falar sobre este livro e acabo de verificar que estou falando há quase 25 minutos, o que já pode estar sendo muito cansativo. Mas ainda temos 2 capítulos
intitulados Apropriação Cultural, Cultura Tem Dono, e O Movimento Negro Contemporâneo, Linchamento, Sabotagem e Racismo, sobre os quais eu gostaria de falar, mas como já disse, já me alonguei demais. Eu sugiro a leitura deste livro, feito de modo ideologicamente desarmado, para que possa haver reflexão e, então, posicionamento. Apenas dizer, não é assim que eu penso, ou não considerar os argumentos por serem diferentes da sua posição ideológica, não só não contribui para o debate, mas mostra o quão as pessoas em questão se encontram despreparadas para uma reflexão honestamente intelectual. Não precisam concordar com o livro, mas é preciso pensar sobre o que está dito aqui, que vem muito bem argumentado, e pensar, como eu já disse antes, desarmado ideologicamente. Então, a sugestão é O que Não Te Contaram sobre o movimento antirracista, das autoras Geisiane Freitas e Patrícia Silva, editora Aves Rara.